Galera, saca só o que eu tenho aqui na minha frente. Isso aqui é o Warzone sendo rodado no Helios 300. É um baita notebook, tem um Core i7 de 10ª geração, 16 GB de memória, temos uma RTX 2070, mas uma simples mexidinha a gente passa a ter uma diferença considerável de performance. Então você vê um salto, estamos ganhando frames e não foi preciso mexer muita coisa. Galera, o assunto do vídeo de hoje é como às vezes você tem uma baita configuração, mas um detalhezinho que tem escapado das fabricantes, tem escapado dos varejistas e principalmente da galera que está pesquisando o seu computador, às vezes essa pequena coisa está fazendo você perder bastante potencial de performance. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia de DC-to-DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Bom, galera, o que eu fiz aqui foi mexer em uma configuração que é bastante viável você mexer em notebooks. Você sabe que notebooks em geral não tem muito margem, não tem muito espaço para você fazer modificações no hardware, só que esse é um dos casos em que, um dos poucos casos que não é tão difícil assim mexer em muitos modelos. Então, nos nossos testes nós usamos o Helios 300, é um notebook high-end, é um modelo premium, e ele vem com um detalhe na configuração dele que fez a gente iniciar esse artigo. Quando a gente abre ele aqui, eu já tirei os parafusos, tá? Ele não vem sem parafusos, antes que alguém se pergunte o quanto é fácil abrir um Helios, não é tão fácil assim, só deixei os parafusos fora, compradores de Helios, ele não vai desmontar na sua mão. Mas, puxando aqui a tampa, nós vemos a configuração interna dele e tem um detalhezinho aqui nas memórias. Como acontece com muitos notebooks gamers no Brasil e notebooks de alta performance em geral, nós temos 2 slots de memória, mas a Acer está configurando ele com apenas um módulo de memória de 16 GB. Então nós temos um total de 16 GB, mas ele está configurado, nós temos aqui instalado somente um módulo. E é aí que entra a questão. Então nós rodamos um conjunto de testes e nesse momento seu like é muito bem-vindo para fazer essa informação chegar a mais gente. A gente rodou vários testes para chegar às conclusões que temos nesse vídeo. É uma informação importante que mais gente veja. Nós experimentamos rodar esse computador com 2 configurações de memória. Nós trocamos essa configuração padrão dele, que vem com o módulo, e colocamos em ação 2 configurações diferentes. Nós usamos 2 módulos da HyperX da linha Impact DDR4 e nós temos cada um deles com 16 GB de memória. E tentamos de 2 formas. Nós ligamos primeiro somente um, colocamos a configuração que chegou nele de fábrica e também fizemos o teste rodando com 2 módulos de memória. Aqui vem uma parte importante, então nós tínhamos uma configuração com 16 e outra com 32 GB de memória. Aqui a gente tem uma experiência bastante grande com testes e em geral 16 GB já é o suficiente. Então eu sei que alguns de vocês vão ficar pensando que é porque subiu de 16 para 32 GB a nossa configuração, mas insira o meme do Will Smith no Confia, galera, não é a quantidade maior de memória. O que vai mudar é outra tecnologia que a gente já vai abordar aqui. E a gente testou 4 situações de games. Então, testamos 2 jogos com aquele perfil de game single player, campanha, que você não vai mirar altas taxas de quadro. Então nós jogamos Red Dead Redemption 2 e também testamos Assassin's Creed Valhalla. São games que normalmente você vai buscar 60 quadros e o Predator tem plena capacidade de alcançar essa qualidade em Full HD, qualidade ultra. E os nossos resultados são, começando aí pelo Red Dead, nós temos um aumento de 72 FPS em média, que era o que nós tínhamos com apenas uma memória. Rodando benchmark, com 2 memórias nós passamos a ter um aumento para 80%, para 80 FPS. Isso é um ganho de mais ou menos 10% de performance. É grande, é perceptível, mas não é gigantesco. O Assassin's Creed Valhalla teve um aumento mais modesto ainda. Ele rodava 53 frames quando a gente tinha um módulo de memória e subiu para 54. É aquilo que a gente chama de margem de erro. Abaixo dos 5%, sei lá, se bater um vento a favor no segundo teste, e a variação é muito pequena para a gente considerar que foi a nossa modificação que fez essa diferença. Mas aí a gente olha os nossos testes de altas taxas de quadro. Então os outros 2 jogos que nós testamos são jogos competitivos. E esses são os caras que você quer jogar com uma taxa de quadro altíssima, para você ter aquela vantagem competitiva, você ter mais quadros aparecendo na sua tela, você reagir mais rápido aos seus adversários. E um ponto alto do Helios, porque ele tem uma tela com alta taxa de atualização de 144 Hz. Então você quer muitos quadros para ter novidade para pôr nesses 144 quadros por segundo que essa tela dele é capaz de fazer. E aí o pulo é grande. Então quando a gente olha para Rainbow Six Siege,
ele salta de 176 de média para 244 frames. A gente tem um ganho aí de uns 70 frames mais ou menos, isso representa quase 40% de ganho de performance, porque a gente mudou a configuração das memórias. E em Counter-Strike nós temos um pulo ainda maior, então ele rodava em média em 187 FPS quando a gente colocou o segundo módulo de memória, ele passou a rodar a 275, isso é um ganho de quase 50% de performance. Então nós temos um ganho muito significativo em games de altas taxas de quadro. Esses testes foram rodados direto da tela do notebook. A gente fez um vídeo recente sobre a variação de performance entre você ligar numa tela externa, você espelhar a sua tela ou você rodar direto na tela. Recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo. A gente quis trazer a experiência do cara jogando no próprio notebook, então nós jogamos na tela dele e usamos o GeForce Experience para capturar, no caso do gameplay do Warzone, e nos benchmarks, né? Rodamos tudo isso na tela dele próprio. E agora vem a questão: o que está causando isso? Por que nós temos uma diferença tão grande? Alguns de vocês também já podem ter visto no passado artigos sobre o Single Channel e o Dual Channel, e é isso que está rolando aqui. Então, quando nós temos a arquitetura de comunicação do processador, que acho que é o que está aqui pelo formato, talvez aqui, embaixo de alguma dessas duas regiões está o processador e na outra está o chip gráfico, mas em algum lugar aqui está o processador. E a comunicação entre as memórias, a arquitetura, existe uma coisa chamada Multi-Channel Technology, que você cria mais de um canal de comunicação. O que acontece? As frequências das memórias são importantes para a velocidade que as memórias, né, mandam informação para o processador é importante. Os processadores modernos funcionam em frequências cada vez mais altas, então eles fazem cada vez mais instruções por segundo e você precisa entregar dados para esse processador trabalhar. Então, esses multicanais é um caminho que os computadores seguiram para tentar fornecer dados mais rápido dentro do possível para o processador, para ele não ficar ocioso. Porque senão você vai criar momentos em que você tem ciclos que o processador poderia fazer alguns trabalhos e, por falta dos dados chegarem a tempo, ele acaba ficando ocioso, entregando menos performance. E é aí que a gente vê a grande diferença. Quando a gente sai dos games e vai para os nossos testes mais sintéticos, a comparação entre apenas uma memória no Helios 300 e instalar duas memórias é gigantesca na capacidade dele de ler dados, então ele passa a entregar 70% mais performance quando ele está com dois módulos de memória. E o salto é ainda maior na velocidade de escrita. Nós usamos de referência o AIDA 64 para esse teste, ele salta em 100%. Não é sempre que a computação nos entrega isso, você tem o dobro de hardware, você tem o dobro de performance, mas parece que foi o que rolou aqui. A gente conseguiu 2 vezes mais velocidade na escrita. Latência não mudou tanto, então quando a gente olha duas memórias ou uma memória, variou dentro da margem de erro, então não aumenta não reduz, né, porque latência menor é melhor, não reduz a latência, isso continua semelhante com um ou com dois módulos, mas a velocidade em que os dados são lidos e escritos na memória aumenta muito, e é aí que o processador tem saltos de performance. Então, quando você está em um ciclo de trabalho em que isso não é tão crucial, então, sei lá, você pode estar renderizando um vídeo, você pode estar renderizando algo em 3D, pode estar fazendo algumas coisas que são trabalho, a velocidade das memórias pode não ser tão crucial. Normalmente o computador vai lá, carrega todos os dados e fica renderizando e tudo mais. A gente vê que esses cenários, a velocidade das memórias não impacta tanto. E games, aí a coisa muda muito, dependendo do cenário. Então, quando você tem um game rodando em 60 quadros, isso impacta, mas nem tanto. Agora, quanto mais alto for a taxa de quadros, mais crucial que todas as etapas de qualquer peça do hardware operando não pode ter atrasos. E é por isso que a gente vê cair tanta performance quando a gente coloca um módulo ou dois módulos em games competitivos rodando a mais de 100 quadros. O Helios tem um hardware potente, tem um processador de alto desempenho, esse modelo que a gente está testando tem uma RTX 2070, tem outros modelos com 2060, ou seja, o chip gráfico dele é potente, só que um pouquinho mais de latência nas memórias penalizou muito a performance dele nesses games competitivos. Mas a gente está usando aqui de referência o modelo da Acer, mas não é somente ele que acaba passando por esse processo. Então a gente deu uma olhada na indústria em geral, nas principais fabricantes de notebooks gamers no Brasil, e a gente tem variações. Então, alguns bons exemplos, a Vel em geral, os modelos que estavam na homepage deles, os principais modelos, os para games, praticamente todos estava bem claro que era um dual channel. Então você ia lá na descrição, estava lá certinho, 2 módulos de 8, 2 módulos de 4, exceto alguns modelos para uso cotidiano, então já sai um pouco do cenário gamer, a gente vê alguns modelos em single channel, mas são para uso mais leve. Samsung Odyssey, a segunda geração ali do notebook gamer da Samsung, não foi exatamente o cenário ideal, porque na página deles eu não encontrei a informação se era de... Eles dizem que é 2 slots, mas não deixam claro se tem 2 memórias, porque bom, o Helios também é dual slot, mas ele só tinha uma memória.
mas procurando nos varejistas e nos sites de venda, normalmente está lá a informação, o Odyssey traz um Dual Channel, traz 2 memórias, então tá nesse nível de performance. O Dell, no site da Dell a gente deu uma olhada no modelo mais recente deles, que é o Dell G3, que inclusive a gente já testou ele aqui no Adrenaline, tem gameplay no ar e também nas nossas redes sociais a gente abriu ele, para vocês darem uma olhada no interior. Ele tem um Dual Channel instalado nele, a quantidade de memória não é tão abundante em algumas configurações, inclusive a gente testou um modelo com 8 GB, ou seja, eram 2 módulos de 4 GB, e apesar de 8 GB estar um pouquinho apertado dependendo do game, ele se saiu bem e possivelmente o Dual Channel deu uma ajuda nesse cenário. A velocidade de leitura escrita ali, apesar de não ter tanta memória, ele pelo menos tinha uma comunicação rápida graças ao Dual Channel e nos nossos testes se saiu bem. Agora indo para o lado das marcas que não se saíram também, o primeiro exemplo foi então o Helios, como vocês podem ver, a Acer está perdendo potencial, tá deixando de entregar mais performance por trazer a configuração com somente um slot de memória, e pelo que eu dei uma olhada, os modelos mais recentes em geral, como a linha Nitro também estão lá com 1x8 ou 1x16 de memória RAM. E no caso, fechando aí a linha Legion, a 5i, eu dei uma olhada no site oficial da Lenovo, a Legion também, infelizmente, está lá, um notebook entusiasta que está perdendo potencial de entregar mais performance por conta dessa configuração. E passando um pouco sobre os lojistas online, aí a gente entra em outra questão. Não é muito fácil, não é muito bom o nível de informação. Então varia muito, de um lojista para outro, ou às vezes dentro do mesmo lojista. Todos têm o cuidado de descrever quanto que tem de memória em notebook, mas são raros os que descrevem mais claramente qual é a configuração. Então, todo mundo põe lá, é 8 GB de memória, é 16 GB de memória, mas chega na hora de você descobrir se são 2 módulos ou somente um módulo, varia, às vezes dentro do mesmo varejista tem lá, um modelo foi cadastrado com essa informação, outro modelo não foi cadastrado, então infelizmente a gente não tem uma uniformidade nisso e você vai precisar pesquisar com bastante cuidado. Em geral, ou tem a informação 16 GB, 8 GB acabou, ou para você ter segurança, normalmente o varejista cadastra como 2x 8 GB ou 1x 16, e aí você sabe se é dual channel ou single channel. Tem que revirar lá na descrição, no título normalmente só tem a quantidade, não tem qual é a configuração. O que nos traz para a conclusão. Notebook é muito difícil você melhorar a performance dele. Como vocês podem ver, processador, chip gráfico ou o contrário, porque eu não lembro onde está cada um dos dois, mas sei lá. Na verdade, acho que ele está aqui, não aqui. Pera aí. Eu acho que se eu... Ah, tá, pera. Eu acho... Não vou desmontar só para ver isso, mas eu acho que aqui que está o chip gráfico, porque é suspeito que isso aqui em torno pode ser os módulos de memória. Então aqui estaria o processador. Acho. Sei lá. Uma hora dessa abre. Não sei. Mas é difícil você fazer um upgrade de chip gráfico e de processador, porque você tem aqui a conexão BGA, é um inferno você fazer isso, pelo menos um usuário doméstico não vai conseguir fazer isso facilmente. Então você aumenta o armazenamento fácil, inclusive a Acer mandou muito bem, né? Você vê que tem o M.2 posicionado aqui, tem outro M.2 aqui, tem um HD aqui, mó tranquilo você aumentar o espaço no notebook. E memórias é um upgrade bastante possível. Então, como vocês viram, especialmente depois que eu tirei os parafusos, eu levei poucos segundos para abrir a tampa do Predator e fazer o upgrade para 2 módulos ao invés de um só, e ganhei muito potencial de performance. Então isso é uma coisa para quem tem um notebook gamer hoje e principalmente estava de olho naqueles games de altas taxas de quadro. É um upgrade que não é tão caro, não vou dizer que é barato, porque né, as coisas estão como estão, mas é um upgrade que, dadas as possibilidades de um notebook gamer, pode entregar mais performance sem custar muito e sem ser difícil de fazer. E para quem está de olho no notebook, eu tenho uma notícia triste, mais uma coisa para você se preocupar. Então, além de você precisar de um bom processador, você precisar de um bom chip gráfico, de você precisar de quantidades suficientes de memória RAM, você precisar, é claro, de um bom design, boa tela e boa duração de bateria, coloca na fila das suas preocupações, verificar se ele está em single channel ou dual channel. É algo que não vai impactar em todos os cenários, então não é o topo da ordem das suas prioridades. Então, se você já tem um bom chip gráfico, um bom processador, você já tem um bom começo. A memória depois, qualquer coisa dá para dar upgrade. Mas sim, é mais uma coisa para você pôr no seu radar e ficar de olho que você pode estar desperdiçando performance. Como a gente mostrou antes ali no comparativo, o Helios tem capacidade de entregar mais quadros se o processador estiver recebendo os dados através de 2 canais de comunicação e não somente um.
Galera, para mais testes com hardware, é só dar uma olhada aí no canal, assina que a gente faz muito, a gente desmonta bastante coisa e roda bastante benchmark. Se você gostou de tudo que aconteceu até agora, provavelmente vai gostar de mais coisas que a gente inventa por aqui. Tem mais conteúdo também lá no adrenaline.com.br, então a gente tem gameplay com o Helios 300, a gente também deve estar com a minha análise dele e de outros modelos de notebooks gamers, então dá um pulo lá se você está na dúvida em qual modelo você comprar. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!